Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Política e Evangelho. Eu estou fazendo uma série de vídeos comentando sobre as escrituras e trazendo as escrituras para o nosso momento atual para que as pessoas possam, aplicar em suas vidas as coisas que a gente tem nas escrituras. E tem uma escritura que se encontra em Doutrina e Convênios, seção 93, versículo 53, que é bastante interessante. E diz o seguinte: em verdade vos digo que é minha vontade que vos apresseis em traduzir minhas escrituras e em obter um conhecimento da história de países e de reinos, de leis de Deus e do homem, tudo isso para a salvação de Sião. O Senhor está dizendo que ele queria que as pessoas tivessem acesso às escrituras. Mas é só as escrituras? Ele diz que nós temos que ter um conhecimento de história, conhecer história. Ah, mas história é um negócio chato. Gente, as pessoas pagam fortunas para ir para cinema, para assistir a história de Esparta, para assistir a história dos gregos, para assistir Cleópatra. Isso é história. A gente precisa conhecer história, tem coisas maravilhosas que a gente aprende. E a história, ela é cíclica, ela se repete. Coisas que aconteceram lá atrás vão acontecer nos reinos de hoje em dia. E a consequência das escolhas das pessoas lá atrás pode se repetir hoje em dia também. Eu digo, pô, se aquilo lá escolheu errado, deu errado, vamos escolher certo dessa vez. A gente pode fazer isso, a gente pode estudar a história. Ah, aquilo lá deu certo, vamos fazer aqui também. Por quê? Porque o que deu certo, dá certo de novo. O que dá errado, vamos fazer diferente. Então, diz assim, conhecimento de história e de países e reinos. Então, a gente tem que estudar os países, o que está acontecendo agora, o que está acontecendo nos reinos. A gente tem que estudar política, a gente tem que estudar a cultura dos países, o comércio, a gente tem que estudar economia. A gente precisa entender da macroeconomia para a gente saber o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque se eu trabalho numa empresa, eu vou contar para vocês assim, meu bisavô, o que ele fez? Eu vou investir em trigo. Comprou uma fazenda de trigo e foi plantando trigo e ganhando dinheiro. Só que a Rússia também estava plantando trigo e tinha uma economia fechada. De repente a Rússia resolveu abrir a economia para o mundo e começou a vender trigo. E o trigo da Rússia era mais barato que o trigo que ele vendia no país onde ele estava. E o que aconteceu? Ele perdeu tudo. Ele faliu. Porque o trigo russo entrou no mercado internacional. Se ele tivesse estudado o que estava acontecendo na Rússia, ele podia, em vez de plantar trigo, plantar arroz, plantar algodão, plantar outra coisa. E ele não ia falir. Então, ele só faliu porque ele não estava acompanhando o que estava acontecendo no mundo. Só que na época do meu bisavô não tinha internet. As pessoas não podiam ir atrás das informações. Hoje em dia a gente pode. A gente pode saber o que está acontecendo. Então, nós temos essa oportunidade. Nós precisamos conhecer história, países e reinos, as leis de Deus e do homem. A gente precisa conhecer as leis do homem. Quais são as leis que tem nesse país, as leis daquele país, o que está acontecendo nos outros países. Para que a gente possa estar preparado para as coisas que estão acontecendo no mundo. Então, às vezes, a gente vive numa bolha sem saber o que está acontecendo na volta. Quando a gente descobre o que está acontecendo na volta, a gente pode antever os problemas que a gente pode ter ou as oportunidades que a gente pode ter também. Então, se você gostou desse vídeo, curte, espalha, compartilha, comenta, me ajuda a divulgar para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Muito obrigada!